Irmãos, abra a Bíblia no segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 23. Hoje, pela manhã, eu acordei com esse texto na minha cabeça, no meu coração. Eu gosto muito dessa mensagem, dessa passagem, pois ela nos traz conhecimento e direcionamento daquilo que nós enfrentamos no dia a dia. Segundo Samuel, capítulo 23, a partir do verso 8, os valentes de Davi. Até o verso 16, do 8 ao 16, diz assim: são estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe e Basebete, filho de Taquemone, o principal de 3. Este brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma só vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Auí, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja. Quando já se haviam retirados os filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. Naquele dia o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para tomar os despojos. Depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus. Pôs-se Samá no meio daquele terreno, e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Também 3 dos 30 cabeças desceram, e no tempo da cega foram ter com Davi a caverna de Adulão, e uma tropa de filisteus se acampara no vale dos Refaíns. Davi estava na fortaleza, e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse: quem me dera beber a água do poço que está junto à porta de Belém. Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém, e tomaram-na e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, porém a derramou como libação ao Senhor. Amém. Fecha os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós precisamos que seja a Tua voz, que o Teu Espírito Santo domine os corações, mentes, alma. Senhor, estabeleça em nós esta semente do Evangelho, esta palavra da vida, este conselho do Senhor. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje pela manhã, eu vim para o nosso curso, e então eu fiquei aqui, irmãos, sozinho. Que bênção, irmãos. Não que eu não gosto da presença dos irmãos, mas eu fiquei aqui orando, pensando nesse texto, pela manhã, e a palavra que me veio no coração sobre esse texto, que a gente já conhece há muito tempo dele, bastante falado, citado, cantado, são 2 palavras: valentia e confiança. Os nossos dias são dias em que a vida demanda de cada um de nós valentia e confiança. Mas o que é valentia? Valentia, alguém pode dizer, é coragem. Eu digo que não é só coragem. Valentia é uma coragem em ação. A coragem é uma disposição para estar, para ir. A valentia é a disposição e a execução daquilo que tem que ser feito.
A valentia, ela excede o ter a coragem, ela te põe no movimento do caminho, e ela sabe que em você indo, fazendo, cumprindo, lutando, apaziguando, trabalhando, a consequência virá do Senhor. Mas o valente pode ser aquele que o que nos dá coragem e a disposição de ir, a valentia, pode ser a confiança em alguma coisa ou em si mesmo. Eu sou valente, a pessoa pode dizer que ela é valente porque ela confia em si mesma. Ela é habilidosa, ela possui dons, talentos, ela sabe que ela é imbatível, que ela é qualificada de maneira intelectual, física, ela tem experiência, a experiência nos traz isso. Mas a valentia que eu quero tratar aqui hoje é sobre a plena, absoluta confiança em Deus. Por que você é valente? Por que você luta como luta? Por que você empenha como empenha, trabalha como trabalha? Por que você está onde está, faz o que faz? Porque eu confio no Senhor, tão somente em Deus. Esse foi o conselho de Salomão. Não te estribes em teu próprio conhecimento, ou na tua própria mente, na tua própria habilidade, mas estribes no Senhor. Esse texto me mostra isso. Davi, o grande rei Davi, o homem de muitas guerras e batalhas, quem Deus o levantou para estabelecer um reino geográfico, para estabelecer uma casa, para estabelecer uma nação de fato, temida diante das demais. Ele é um homem que lutou e lutou muito, e ele possuía basicamente 30 homens, 40 homens especiais, dos 40, 30, mais especiais ainda, dos 30, 3, mais próximos, mais valentes, mais doidos por tudo. O principal deles era Josebe Bessebete. Diz que ele brandiu a sua lança contra 800 homens e feriu numa só vez. Me parece um superlativo da Escritura, que está enfatizando a valentia e a ação desse homem. O outro era Eleazar, era valente. Numa única batalha ele lutou contra os filisteus, até a sua mão ficar grudada na espada, não soltava a espada, tamanha intensidade. O terceiro era Samá. Certa vez ele colocou no meio de um terreno cheio de lentilhas. Quando Israel fugia dos filisteus, ele ficou só, e só ele lutou contra os filisteus, e o Senhor por ele deu vitória a toda a nação. Também dentre eles houve 3, perto do tempo da colheita, desceram para ficar com Davi na fortaleza de Adulão, na caverna de Adulão, e ali os filisteus acampados ao redor dele. Davi suspira e diz: como eu tenho saudade das águas de Belém, da região de Efrata. Os 3, sem pedir licença, sem perguntar que horas que ele queria ou se ele não queria, ele sai e corta o meio do arraial dos filisteus. Quem entrasse na frente, a cabeça rolava, irmãos. Chegaram no poço de Belém, tiraram água e levaram para Davi. Valentes que confiavam em Deus. Da onde vem a sua valentia? De onde vem a sua coragem? Vamos analisar um a um dos valentes de Davi. O primeiro valente é Josebe Bessebete. Diz que ele brandiu a espada e matou 800 homens. O que isso significa para nós aqui hoje? Preste atenção. É um valente de verdade, mas é um homem comum, que faz o que tem que ser feito, não pela certeza do sucesso ou da vitória, faz porque tem que ser feito, porque é o certo. Você encarar 800 soldados contra você numa batalha é alguém que não pensa em vitória, é alguém que não pensa na consequência de sucesso. Geralmente não vai ter, mas ele não pensou nisso. Ele pensou: é a única alternativa que eu tenho. Se Deus me colocou nesse campo de batalha para lutar pelo rei Davi, eu tenho uma lança na mão, uma espada na mão, eu tenho que lutar. Não importa se são 8, 80 ou 800, é o certo, é o que tem que ser feito. Se ele me colocou aqui para defender o rei, eu tenho que lutar pela causa do rei. E diante de poucas possibilidades de arma, apenas uma lança,
Então será com essa lança que ele luta, e vai enfrentar todos os inimigos do rei, mas ele vai enfrentá-los. Pode morrer no meio dos 800, pode ser ferido no meio da batalha, mas ele não para, porque ele confia no Deus de Davi, o rei. Ele brande sua lança, não se importando o tamanho, nem a quantidade, não levando em conta o tamanho do problema. Se ele está ali, naquele momento, naquela hora, naquele campo de batalha, por uma razão, é para lutar. Se Deus me deu apenas uma lança, é porque Ele será comigo. Olhe para a sua vida, para a sua luta. Quantas armas você tem? Que recurso você tem? Você pode dizer, é muito pouco. É por isso mesmo, porque o seu grande recurso é Deus. Quando acabam os seus recursos, ou quando diminuem os seus recursos, você precisa olhar para o alto e saber que Deus luta por você. Ser confiante não é conquistar sempre a vitória, nem sempre se vence. Mas confiante é alguém que no lugar que Deus o colocou, com as armas que Deus lhe deu, ele luta até o fim para a glória de Deus. Quem confia em Deus, faz o que precisa ser feito, sem pensar nas consequências. Josué, no capítulo 10, não tinha mais para onde ir, os inimigos cercavam a nação, que ia tomar posse da terra, não tinha para onde olhar, não ia dar tempo de vencer. É quando não tem para onde olhar, quando não se tem mais tempo nem recurso. Você precisa olhar para o céu. Josué olha para o céu e ora ao Deus de Israel. E ao Deus que para sol e lua para dar vitória à sua nação. Para que lado você está olhando nessa batalha? Quando todos já haviam ido embora, ele fica só. Penso que já havia perdido as demais armas, como espada, a machadinho, e fica só com a lança. Deus não estava olhando para os armamentos, escute isso, para a quantidade. Deus estava procurando um coração que nele confiasse, um coração destemido para ser com ele. Acho que ele aprendeu essa confiança em Deus com o próprio rei Davi, que foi apenas para levar lanches aos seus irmãos na guerra, e quando se depara com o insulto do gigante Golias, ele fica inconformado e diz sim, topa aquela batalha. Davi aceita lutar com o gigante, porque ele não tinha outra alternativa, independente de resultados, do fim da batalha. O que Deus quer é que nós lutemos as lutas da vida, e isso é honra e dignidade para quem é cristão. Você tem lutado pela causa de Cristo? A causa da cruz, a causa daquele que se entregou por nós, a causa daquele que te amou. O apóstolo Paulo foi um grande guerreiro da causa do Evangelho. Os apóstolos todos se entregaram à causa do Evangelho de Jesus, e nós temos que lutar pela causa de Jesus. Nós precisamos nos disponibilizar, porque viver uma vida sem causa não faz sentido. Viver uma vida sem propósito não faz sentido. Viver uma vida que não tem compromisso com o Deus em quem você diz que confia, não faz sentido. Assim, eu não vou agir embasado se vai dar certo. Essa pergunta a gente não faz. Vai dar certo? Não. Vou agir porque é o certo, porque Jesus no meu lugar agiria assim. Jesus na cruz foi um grande homem de dor. Jesus foi um grande guerreiro, que sabia o que havia de vir, nem por isso ele voltou. Ele se pôs adiante, marchou para Jerusalém, se entregou aos sacerdotes e aos romanos, foi para a cruz, se deixou ser crucificado, se entregou para a morte, 3 dias depois venceu a morte, saiu de lá, ressuscitou. Jesus foi um homem de luta, e Jesus foi até o fim. Segundo valente, Eleazar, versículo 9, diz que grudou a espada na mão, e o Senhor lhe concedeu grande vitória naquele dia. O que é isso para a gente aqui? Deixaram Eleazar sozinho na batalha. Perceba que isso não é novo, as pessoas te abandonarem no meio da batalha. Isso é natural da vida. Ficaram vendo de longe, e depois voltaram para saquear os mortos. Com uma espada, como que uma espada gruda na mão de um soldado num campo de batalha, gente? Só tem um jeito. Eu fico a pensar. Conforme esse homem vai lutando,
vai golpeando, vai defendendo, vai saindo o couro da mão, vai ficando em carne viva, sangra muito, escorre sangue pela espada, mas depois de um tempo, já faz aquele buraco, a forma da espada, na mão, e gruda aquela espada na mão, porque ele não solta, ele aperta e segura com todas as forças que lhe restam. O que é isso? A gente aprende que quem confia em Deus, não para de lutar porque está doendo. Quem confia em Deus, não para de lutar só porque está desconfortável, continua a lutar apesar do luto, apesar do choro, apesar das dificuldades, apesar da oposição, apesar de dores. Gente que confia em Deus e deposita sua confiança só em Deus, não para pelos mimimis desta vida. São preparados para enfrentar as durezas da vida. Paulo não parava. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 2 de Coríntios capítulo 4, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Há fases na vida que a gente continua lutando apesar das feridas, apesar dos vergões, apesar das calúnias, das indiferenças, das traições, dos abandonos, ainda que esteja sangrando, você continua porque você confia em Deus. Aperta essa mão na espada que Deus te deu, porque será com essa espada manchada, muitas vezes pela sua dor, pelo seu suor, pelo seu sangue, é por ela que Deus te dará descanso, é por ela que Deus te dará paz, e é por ela que Deus cumprirá a promessa na sua vida. Não pare de lutar, não solte sua espada, foi Deus quem te deu. Nunca Jesus falou que seria fácil. Pastor, mas me feriram, machucaram, dói. Então escute esta palavra, continue, golpeie, avance, suporte, porque a dor vai passar. Não espere facilidades mesmo, aguenta um pouco mais, porque Deus não nos permite passar por situações que não possamos suportar antes de você desistir, antes de você fraquejar. Deus te dará um escape. Lute, não deixe o diabo te parar. Não deixe pessoas te parar. Continue, ainda que seja correndo. Se não conseguir correr, ande. Se não conseguir andar, rasteje, mas continue para a glória de Deus. Terceiro, Samar diz que ele entrou num campo de lentilhas, lutou por aquele campo, por aquelas lentilhas, e Deus deu vitória por intermédio dele. Certa vez, ele se colocou no meio de um terreno cheio de lentilhas, quando Israel fugia dos filisteus, mas ele feriu sozinho a todos. Por causa dele, o Senhor realizou grande vitória naquele dia. Você sabe o que eu aprendo aqui hoje? Que nós devemos lutar, proteger o nosso terreno, o campo onde o Senhor nos colocou para preservar. Nós temos que proteger as lentilhas que Deus nos deu, as lentilhas que Ele tem nos dado. Você tem que lutar pela sua casa. Você que é pai, você tem que lutar pelos seus filhos incondicionalmente. Você precisa educá-los no Senhor. Você precisa apresentar Jesus a eles. Eles precisam saber em quem você confia. Os seus filhos precisam saber da luta que você passa. Eles precisam saber por que você ora. Eles precisam discernir por que você fica lendo este livro. Eles precisam conhecer o Deus que você diz que conhece. O maior legado que um pai deixa para um filho são as experiências que o Senhor deu para ele, e com ele eles venceram.
Quando Davi estava para morrer, ele chamou Salomão. Sobre muitas coisas que ele disse, ele falou uma frase que é muito impactante. Ele disse: Salomão, seja homem. Seja tu homem. Não estava falando de gênero. Ele não estava falando só de um caráter. Ele não estava só falando de ser um governador. Ele estava dizendo: seja um homem, matéria-prima destruível. Reconheça as suas fraquezas, você é barro. Seja homem, porque homem como eu, Davi, confia no Senhor. O grande legado que Davi deixou para Salomão não foi o rabisco, o retrato do templo, não foi o liame, a confiança que ele tinha com Hirão, rei de Tiro, para mandar toda a madeira, todo o material para a construção do templo. Foi as experiências que Davi teve com Deus. Você, no leito da sua morte, o que você dirá para o seu filho? Lute pelo seu campo, aquilo que Deus te deu. Lute o que Deus colocou no seu coração, os seus negócios, o seu trabalho que honre ao Senhor, os seus sonhos. Não ceda às tentações deste mundo diabólico. Persevere na verdade, ande na luz e seja leal a Jesus, e Deus te dará a vitória. Quarto e último: 3 valentes vão buscar água na cisterna de Belém, para o rei beber, porque ele estava na caverna de Adulão, abrigado, escondido, estava cercado pelos filisteus. E você sabe o que eu aprendo com esses 3 aqui? Que rasgam pelo campo dos filisteus, vão até Belém buscar água da fonte, da cisterna, do poço. É que gente que confia em Deus, que é valente e que é corajoso, não faz as coisas porque é necessário, porque é pedido ou exigido. Gente que é valente, que confia em Deus, sempre faz mais do que se pede. São realizadores da bondade ao próximo. São pessoas que não se importam com o preço a ser pago. Se for para te fazer bem e o nome do Senhor ser glorificado, dá-se um jeito. Aqui não fazem porque têm que fazer, fazem porque foram movidos pelo Espírito de Deus a fazerem. Fazem não por obrigação, mas fazem por consciência voluntária e espontânea, porque têm prazer em fazer, porque muito amaram, porque sabem que Deus se alegra com o coração quebrantado, contrito e voluntário. Irmãos, nós temos que acabar com isso na igreja. Tem que fazer, tem que vir, tem que participar, não tem que fazer nada. A igreja é o povo de Deus, é o corpo de Cristo que é movido pelo Espírito de Deus. Tudo que tem que é pesado, vira um tédio. Esses homens não foram buscar água para Davi porque Davi pediu, porque o texto diz que ele não pediu. Foram porque amavam ao rei. E Davi aqui é um tipo de Cristo. Você faz o que você faz porque você ama o Senhor? Você enfrenta o que você enfrenta porque você ama o Senhor? O que Jesus não lhe pediria, que você não realizaria? Quando precisa realizar, quando tem que fazer, chama-se obediência. Vai lá, vai, obediente. Mas quando faz-se sem pedir ou sem exigências, chama-se adoração, chama-se amor. A sua vida cristã, a sua espiritualidade, é pautada pelo que tem que ser feito? A obediência não está acima da adoração.
Obediência, eu posso obedecer da boca para fora, cumprir ritos, performances. Adoração é de dentro. Adoração significa se conformar àquele que eu adoro. Jesus diz: ninguém atira de mim a minha vida, eu voluntariamente a dou. A sua espiritualidade, a sua vida cristã, é uma vida pautada no tem que, ou é uma vida pautada na espontaneidade da adoração? Valentes de Jesus não fazem porque precisam, porque pediram. Valentes de Jesus, que confiam em Deus, fazem porque ama, coloca a vida em risco por amor a Jesus. O que Jesus lhe pediria que você não faria para Ele? Não é porque precisa, mas é porque quero, é porque se ama. Esses homens nos instigam a sermos guerreiros por Jesus, a sermos gentes que confiam em Jesus na vida, mesmo quando dói, mesmo quando eu sou oposto, quando sangra, quando é paradoxo, quando é difícil. É por Jesus, então eu faço. Jesus foi até a cruz por amor, porque Ele quis, Ele foi por você. Ele foi um guerreiro até o fim, foi um lutador até a morte, morte de cruz. Judas, certa feita, o discípulo de Jesus, disse para uma mulher que havia derramado um nardo, um unguento precioso aos pés de Jesus. Judas disse assim: não era preciso, não precisava fazer isso, essa entrega toda, esse choro todo, essa lágrima toda, essa adoração toda, essa intensidade toda. Eu imagino Maria respondendo: mas não foi porque era preciso, eu fiz porque eu amo a Jesus, eu fiz porque eu adoro Ele de alma e de verdadeiro coração. Aí pode estar a grande questão de viver a vida conforme Jesus deseja. Não é pelo elo da obrigatoriedade, de uma obediência seca à lei, à regra, mas é o movimento do Espírito Santo, que vai movendo o corpo de Cristo na direção de Jesus. É por amor, é por adoração, não é porque se exige. Fecha os teus olhos. Eu não sei qual é o campo de batalha que você está, só sei que a gente vive uma luta nessa terra. É aflição sobre aflição, é angústia sobre angústia. E como que você tem se portado nesse campo de batalha? Você confia na sua habilidade? Você confia em si mesmo? Você confia nos seus dons? Ou você confia em pessoas? Hoje, a palavra de Deus é: confia em Deus. Confia absolutamente em Deus, não te estribes no teu próprio entendimento. Faça do braço do Senhor a sua força. Confia em Deus. Mas me deixaram sozinho, eu estou numa sensação de injustiça. Lute, faça, cumpra. Mas está sangrando, está doendo. Não pare por causa disso. A batalha não acabou ainda. Deus é com você, Ele está com você aí onde você está. Senhor, em nome de Jesus, tome a tua igreja nas tuas mãos. Ó Senhor bendito, nos ajude, Deus, a viver nessa terra conforme o teu coração, conforme a tua vontade. Que o nosso estilo de vida agrade ao Senhor, que o nosso estilo de ser seja de forma que alegre ao Senhor, ao teu coração. Ó Senhor, guia-nos pela vereda da justiça, nos dê essa valentia, Senhor, esta coragem. Senhor, nos enche hoje desta fé, desta confiança absurda num Deus. Senhor, nos ajuda a permanecer firmes, arraigados no Senhor, alicerçados na rocha, fortalecidos pela tua presença, amparados pela tua mão, impulsionados pela esperança. Jesus, enche o nosso coração do Evangelho, da não desistência. Senhor, quando fraco, nos ajude a nos gloriarmos na nossa fraqueza, pois quando fraco é que somos fortes, ó Pai. Senhor, nos ajude a vencermos, seja conosco no campo desta batalha chamada mundo, contra o sistema, contra o diabo, contra as tentações. Seja conosco, ó Pai,
para a honra e para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus, amém. Em teu